Na década de 70, no rastro do pessoal do Ceará, um grupo do Piauí acontecia de forma exuberante na música popular brasileira. Clodô Climério Clésio, do interior do Piauí para o Brasil e o mundo, resgatando nossa autoestima. João Cláudio Moreno conversa hoje com Clodô Ferreira, um dos irmãos que ainda não desistiu desta utopia. Clodomir Souza Ferreira nasceu em 30 de julho de 1951 em Teresina, na casa número 1151 da Rua São João. Filho de Matias Ferreira Soares e Alice de Souza Ferreira Soares. Sua infância foi passada entre Angical e Regeneração, Água Branca e Amarante, que é a terra de seu pai. Aos 10 anos de idade, estuda no seminário com a intenção de se tornar padre, mas a influência dos irmãos acabou fazendo dele um músico. No início da década de 60, os irmãos Climério e Clésio vieram para Brasília e Clodo veio em seguida com a família inteira. Na capital federal, entra para a Universidade de Brasília, onde cursa jornalismo e publicidade. Sua carreira tem um deslance fundamental quando, em 1977, grava com os irmãos o primeiro disco São Piauí e, em seguida, Chapada do Corisco e, logo em seguida, Ferreira. Suas composições foram escolhidas e disputadas pelos grandes nomes da MPB e o sucesso retumbante transformou Clodo, Climério e Clésio numa bandeira emblemática da autoestima piauiense. Alguns anos atrás, diante dos novos rumos que tomaram o cenário musical brasileiro e o desinteresse das gravadoras pelo gênero desses compositores, considerados menos comercial e mais alternativos, o grupo acabou se desfazendo. Clodo prossegue sua carreira solo, realizando shows, gravando discos e compondo ainda para grandes intérpretes brasileiros. Nossa conversa foi gravada no Hotel Alvorada, em Brasília, em novembro de 2002. Clodô Ferreira, por Piauí, Clodô. Eu pensei, você vê como é a minha ignorância, eu pensei até hoje que você era de Angical. Não, de Angical é o Climério. O Climério é o mais velho, né, dos irmãos. O Climério é de Angical, minha mãe é de Angical, mas eu nasci em Teresina. Você preferia ser de Angical, né? Eu acho sim que eu gostaria de ser de Angical. Mas eu gosto de ser de Teresina também. Eu estava pensando num dia desses, sempre que eu encontro os piauienses, a gente fica falando assim sobre os locais e tal. Aí eu me sentia mal, assim, eu não sei nada dos locais, até que eu me lembrei que na verdade eu sou de Teresina, eu não sou do interior, digamos assim, né? Então a minha lembrança do interior é assim, visitas, né? E em Regeneração, visitar a tia Luzia, Amarante, que é a terra do meu pai, eu fui uma vez, eu vi Amarante uma vez só, né? Mas eu me lembro muito daquela região, assim, eu tenho uma lembrança boa, mas não é, digamos, não é o meu local é mais Teresina. A minha lembrança é urbana mesmo, é Teresina, é Rio Parnaíba, é por ali. Você morava em Teresina, na Rua São João. Na Rua do Barrocão? Rua São João, mas quando eu morei lá já era Rua São João, né, já era... A Rua do Barrocão do Torquato, São João, era vizinho, mas eu não lembro dele não, eu saí de lá muito criança ainda, Teresina, eu saí com 13 anos. E o ambiente de convivência 13 anos menos 2, que eu fui pro seminário para ser padre. Com 10 anos de idade eu fui ser padre, né? Seminário maior de Teresina. Eu fui ali perto do Rio Puti, fiquei 2 anos. O reitor era o padre Mateus? Não, era o padre Melo, não? Padre Melo? Acho que era padre Melo. Eu sei que eu fiquei 2 anos lá, até hoje eu me pergunto, com 10 anos de idade, como é que alguém quer ir ser padre, né? Com 10 anos de idade. Mas eu tentei ser, né? Não fui bem sucedido. Nos anos 70? Eu tinha o quê? Eu sou de 51, deve ter sido 61. Usava batina? Eu tenho uma foto de batina, eu usei 3 vezes, mas numa delas eu bati uma foto e tal. Mas não deu certo, porque aí a família não aceitava muito. Ao contrário das outras famílias, minha família queria que eu saísse do seminário. E eu me lembro que eu tentei ficar no seminário, mas não consegui. Quando eu cheguei em Brasília, o Clésio e o Climério fizeram um combinado comigo assim... Você fica 6 meses fora, esperando os documentos. Daí quando chegar os documentos você volta. E foi a parte fatal. Eu fiquei em Taguatinga, um colégio muito bom que tem em Taguatinga, muito animado, né? E aí eu esqueci de voltar para o seminário. Quando deu no final do ano, é que eles falaram, e aí o seminário? Não, agora já passou a vontade, né? Mas na verdade eu fiquei assim... Quando eu vim para cá, para Brasília, eu ainda queria ser padre, né? Eu tinha essa ideia e tal. Depois eu vi que não era bem a minha, né? Eu não sei exatamente por que eu fui, mas eu sei que eu saí porque eu esqueci de continuar, entendeu?
E o Climério forçou. Não era tão importante assim. Eu acho que não, mas eu fiquei 2 anos em seminário. Então, na verdade, eu vivi em Teresina, que eu considero 10 anos, porque os 2 de seminário são... Naquele tempo o seminário era uma coisa muito fechada, muito cheia de disciplina. Era, mas eu gostava, eu te confesso que eu gostava. Não era uma coisa que me fizesse mal, não. Eu gostava de ficar lá, eu gostava de ficar em silêncio, gostava de ficar sem falar com ninguém. Tinha um negócio chamado retiro fechado, que é você ficar 3 dias sem falar com nenhuma pessoa, né? Eu achava muito bom, achava aquilo muito, muito, como é que se diz? Era bom, eu gostava de ficar em silêncio, né? Então o seminário não era ruim para mim, né? Eu li um poema de um filósofo chinês, que ele diz que o silêncio é a coisa mais absoluta e mais importante da vida, que ele consegue se retirar para as florestas e no meio do silêncio consegue perceber o bambu crescendo. Bonito, né? Eu acho que é por aí. Embora, na verdade, assim, não era filosófico, assim, eu nem pensava filosoficamente nisso, mas eu sentia, eu gostava de ficar lá. Eu gostava, por exemplo, a pessoa que fechasse as janelas, tinha muitas janelas lá, tinha umas, sei lá, 20 janelas, não lembro quanto, podia ficar acordado até mais tarde, né? Todos iam dormir se fechar as janelas, né? E eu gostava disso, por exemplo. Todo mundo ia dormir, eu ficava fechando as janelas, curtindo aquele silêncio, né? Mas passou isso, depois hoje passou. Hoje você abre janelas. Hoje eu não ficaria no seminário. Afinal, transformou-se o artista, enfim, o homem maduro, continuou um homem religioso, ou o abandono da igreja foi um corte brusco, assim, fatal? Não, hoje eu tenho 2 coisas da igreja que eu preservo, né? Uma é que eu ainda acredito em Deus, eu não cheguei a ponto de desacreditar. A outra é que eu acho o Evangelho de Jesus muito bom, continuo achando. Agora, fora isso, digamos assim, claro, eu faço cerimônia, eu caso na igreja, eu batizei filho e tal, mas eu não sou um frequentador de igreja, não. Eu acho que é um ritual que faz sentido para quem está acreditando muito, assim, de uma forma burocrática eu não tenho nem paciência de ir, não. Você é uma pessoa que tem fé. Tenho, embora não seja, digamos assim, uma coisa constante, que eu vivo pensando nisso. Eu não penso muito nisso. Acredita na vida eterna, na transcendência mas eu tenho uma visão mais, digamos assim, mais cosmos, assim, mais geral, não é bem... Eu às vezes tento acreditar, assim, no espiritismo, né, de que o espírito volta. Eu tento acreditar, eu procuro, mas eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito mais assim, que a gente faz parte do todo, etc., mas não de uma forma pessoal. Eu acho que, por exemplo, se eu não, eu vou morrer, isso aí eu penso, você também vai. Todos, né? Mas assim, quando a gente morrer, eu acho que a gente vai continuar, mas não a forma pessoal, não assim, a minha alma individual, meu espírito, ou o espírito individual, né? Eu até admiro quem acredita, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente fica com uma energia, né? A gente fica com uma energia que fica para sempre, né? Você está falando aí em conhecimento, e o conhecimento ele tem duas faces. O intuitivo, que você... E aquele outro que lhe foi revelado através do estudo, da pesquisa. A sua intuição é que ele aponta isso, né? Então você é uma pessoa extremamente intuitiva. Naquela época do seminário, você já podia vislumbrar o surgimento do artista? Não, eu pensei que eu fosse ser padre na época. Não era uma vontade de representar o padre? Talvez fosse. A beleza litúrgica. Um dia desse eu estava pensando sobre isso, num local que não vem ao caso, e ficou claro para mim o seguinte... Não vem ao caso por quê? Não, porque não vem ao caso. Mas olha só, eu queria ser padre, que é o que é? Uma pessoa que é vista. O padre está todo mundo lá sentado tem olhando para o público já ali. Aí depois eu fui ser professor, que é as pessoas ali olhando para o professor. E fui ser artista, que basicamente é você ficar na frente e as pessoas todas olhando para você, né? E é uma das coisas que me incomoda é ser visto, né? Ser assistido, né? Eu fiquei, então eu escolhi tudo errado, né? Me incomoda, mas você não pode viver sem isso também, sem essa exacerbação do ego. Então eu hoje eu acho o seguinte, eu gosto de me comunicar, entendeu? Eu tenho essa dificuldade pessoal de achar que não gosto, mas aos 50 anos eu estou achando que eu gosto disso, porque senão eu teria escolhido outras profissões, né? Tem profissões, por exemplo, pessoal que trabalha em laboratório, né? Que fica fechado ali e tal.
Por que eu não escolhi uma profissão dessa? Hoje eu admito que eu gosto de comunicar, eu acho que é por isso que eu faço música, né? Mas naquela época eu não pensava nesse aspecto. Eu pensei que eu estava querendo me esconder no seminário. Hoje é que eu sei que quem quer ser padre não quer se esconder, quer ficar na frente comandando o ritual, né? Mas na época eu não via assim, eu achava que eu queria... Quer fugir de alguma coisa, né? Mas aí o negócio da música foi o Clésio e o Climério, eles tocavam, eles compunham já, né? O Clésio e o Climério tocavam dentro de casa. Eu ficava vendo eles tocar e ficava aprendendo. Seu pai tocava, não? Meu pai, eu soube que ele tocava violão, mas eu nunca vi meu pai tocando. Ele parou de tocar quando ele casou e ele nunca tocou um violão na frente da gente. Eu só confirmei que isso era verdade. Dar mau exemplo, né? Não sei. Ele parou de beber também, deve ser por isso, né? Parou de beber e de tocar. E eu nunca vi meu pai tocando. Aí como foi que eu descobri que era verdade a história? Porque uma vez aqui, já em Taguatinga, aqui em Brasília, eu tava tocando violão e ele passou e pediu para eu afinar as cordas. Aí eu vi que ele sabia tocar violão, porque senão ele não teria se incomodado, né? Aí ele passou e falou assim, você podia afinar o violão, né? Aí eu vi que não era uma pessoa que não sabia tocar, ele devia saber, né? Mas eu nunca vi ele Você tocar. teve uma boa relação com o seu pai? Tinha, uma boa. Nossa família era muito unida, muito coesa, né? A gente tinha uma boa relação. Os seus irmãos foram determinantes para a música? Foram. Lá pelos 8, 9 anos de idade, eu ficava olhando o Clésio e o Climério tocar, e eu aprendi a tocar imitando os acordes em cabo de vassoura e tal. Aí com o tempo eu fui passando pro violão e fui aprendendo. E eu senti ali que eu ia ficar nisso, porque era uma coisa que, depois desses primeiros acordes, eu aprendia com muita facilidade, né? E fui ficando com vontade de compor também. Aí lá pelos 15 anos em Brasília eu comecei a compor. Primeiro com o Clésio e o Climério, depois sozinho mesmo, né? Você escreveu a primeira música? A primeira eu fiz melodia, o Climério fez letra, era uma música sobre a primeira namorada, sei lá, uma letra dele, e eu fiz uma música. E depois eu fiz uma música com o Clésio, mas já invertido, o Clésio fez a música, eu fiz a letra. Isso tinha uns 15, 16 anos de idade. Você escreveu aquela letra pra mim, que é, acho que uma das mais expressivas, uma das músicas mais bonitas do cancioneiro piauiense. Diz o rio beiranda, a rua. Letra e música do Climério. Palho de Arroz eu não sei, porque isso foi o Climério que fez letra e música. O Climério é um bom melodista também, só que ele cismou que é só letrista, né? Nesse caso ele fez letra, música e gravou, e ficou muito bom. Agora a história eu não sei, não tenho a menor ideia. A vida popular de Teresina, né? A beira do cais, os prostíbulos, os bêbados. O Climério, eu até acho que o Climério devia ser entrevistado sobre essa questão do Piauí, porque o Climério viveu muito tempo lá e o Climério escreveu sobre isso, as letras dele, as músicas. O Climério deve ter umas, sei lá, 50. Os operários da noite nas oficinas do dia. Isso é muito bonito. Essa música eu acho muito típica de Teresina, muito. E tem algumas músicas do interior também que o Climério fez que são muito bonitas. Eu acho que, paralelo ao que aconteceu no Ceará, o pessoal do Ceará, Fagner, Dinardo, Belchior e até o Jorge Melo, que é piauiense, que na verdade era de Piripiri, mas que por morar em Fortaleza se agrupou a essa turma. Vocês produziram uma música um pouco diferente, um pouco mais Piauí, que foi o pontapé, quer dizer, o início, o princípio do que poderia ser uma identidade da música piauiense, que se esvaiu. Foi em São Piauí, a intenção era essa, né? A intenção era essa, a intenção era dizer a nossa origem, né? Hoje até, naquela época mais do que hoje, ser do Piauí era uma coisa... Era um estigma. Era uma coisa, era um tipo de marca, mas não muito definida. Era marca negativa. Negativa, normalmente ou negativa ou engraçada, o ser do Piauí era, na época, assim, né? Tinha até uma piada, você é de onde? Sou do Piauí, por quê? Né? Tinha aquele negócio. Mas assim, a gente sentia na época que aquela história do falar do Piauí, que é uma coisa que o Climério fala muito, que o piauiense fala diferente, né? Que ele pensa diferente, não é só fala, ele pensa diferente, né? E de certa forma nas músicas da gente tem isso, nas letras, né? Nas letras da gente tem um pouco disso, do modo de pensar do piauiense, só que trabalhado esteticamente. Então a ideia de chamar São Piauí foi isso. O segundo dia chamou Chapada do Curisco, que também era para marcar aquela presença dessa cultura piauiense no que a gente faz, né? E com o tempo eu acho que o Climério ficou mais piauiense. Primeiro, com o passar do tempo, ele foi radicalizando esse lado piauiense, do ponto de vista de falar das cidades, dos locais, das ruas e tal.
Eu acho que talvez até pelo pouco tempo que eu fiquei, eu me sinto mais piauiense, mais no modo de pensar do que nos temas, né? Mas quando o disco foi lançado, aí foi uma explosão, né? Foi muito de marcante. Autoestima, foi, público. Eu sinto até hoje isso ainda, quando eu encontro os piauienses. Puxa, finalmente temos alguém que fala da gente e falando do Piauí. E era uma gravadora importante, não? Era RCA, a produção da Ednardo, que na época estava bem. O disco vendeu bem. O disco foi muito bem recebido na época. Algumas canções ficaram famosas no Brasil todo, como Revelação. Revelação a gente gravou no Chapada do Curisco. Nesse primeiro tem Cebola Cortada, que eu fiz com Petrúcio Maia. Que na verdade, dessa época, a gente tinha a identidade do Piauí, mas estava muito próximo do Ceará. Por exemplo, as músicas mais conhecidas minhas foram gravadas pelo Fagner. Assim, digamos assim, as que ficaram conhecidas na época foram gravadas pelo Fagner. O Climério estava muito próximo da Ednardo. O Climério deve ter uns 5 ou 6 sucessos junto com a Ednardo. Então a gente estava meio misturado. Não, né? Enquanto igual uma calça, eu vou lhe contar. Ednardo e Climério, né? No caso com o Fagner, eu tive Ave Coração, que é minha do Zeca Bahia, que é um parceiro que eu conheci em Brasília. Revelação, que é minha e do Clésio, é letra minha e música do Clésio. Tem Corda de Aço, que eu fiz com o próprio Fagner. Então na época a gente vivia muito misturado. Eu vivi um tempo, inclusive, morando na casa do Roger, do pessoal do Ceará. Roger e Tete, que eram os dois, tá? Eu morei 1 ano na casa deles, que era junto com o Jorge Melo. A gente morava ali tudo junto, tocava junto. E o Piauí tinha uma ciumeira? Não, a questão da ciumeira dos piauienses, com a nossa proximidade com os cearenses, é normal que tivesse na época, né? Digamos assim, era normal, mas pra gente era muito claro a questão, principalmente porque Claude Climério Clésio nasceu, digamos assim, de um acaso, vamos usar essa palavra, que na verdade a gente já fazia música há muito tempo, mas não era um grupo. Nós nunca tínhamos visto na época que aquilo podia ser um grupo. E um dia nós apresentamos num programa de televisão, separadamente, assim, eu cantei, o Clésio cantou, o Climério cantou, e na hora de editar ele foi editado como sendo um grupo, Claude Climério Clésio. Isso, nós não sabíamos que existia essa possibilidade. Quando nós vimos na televisão, realmente ficou bom. Comercial. E o óbvio, 3 irmãos, todos compositores, com a letra C, tudo usando óculos, né? Ainda tinha esse. Aí o visual de vocês era muito. Tal, barba, o cabelo. Barba, cabelo, outro de cabelo grande e tal. Emblemático. E fora os nomes que eram nomes complicados, não eram nomes simples. Então a gente, quando viu aquilo, sentiu que era legal. Em seguida, a RCA quis gravar o primeiro disco. Na época também tinha muita afirmação regional. Então Zé Ramalho da Paraíba, Fafá de Belém, Ney Mato Grosso. Essa questão de se definir era muito forte. E para nós foi muito fácil definir pelo Piauí, porque a gente sentiu que era uma chance de fazer isso num contexto... Mas foi fácil encontrar uma gravadora assim, de cara? Não, foi do seguinte forma, porque como a gente se apresentou e na TV apareceu o grupo Claude Climério Clésio do Piauí, a gravadora começou com o Ednardo, que o Ednardo estava bem na época, assim, estava bem, que eu digo assim, em termos de... Vendia bem. Estava em projeção, estava muito prestigiado. Então, foi fácil por isso, porque o Ednardo fez essa facilidade. O Ednardo levou para o estúdio e a gente já em seguida gravou e tal, e ficamos 20 anos juntos. Assim, como Claude Climério Clésio, nós ficamos 20 anos até uns 10 anos atrás. Que é uma coisa que talvez no Piauí as pessoas não sabem, é que há 10 anos atrás acabou o grupo, né? São 10 anos que nós estamos em carreira solo. Aí acabou em 92. De 92 para cá, o Climério fez um disco sozinho, chamado, acho que Canção do Amor Tranquilo, e eu fiz 2 CDs. Eu fiz um CD chamado Corda de Aço e outro Gravura, que é o último que eu estou divulgando agora. O que você acha que faltou para que vocês tivessem um sucesso tão continuado, tão grande quanto o do pessoal do Ceará? Eu acho que nós tivemos, em minha opinião, como compositores, nós tivemos um sucesso comparável ao do pessoal do Ceará. Mas se você contar as músicas de sucesso, músicas que foram comercialmente bem sucedidas, nós tivemos um bom número de músicas. O que nós não tivemos foi sucesso como no Brasil, o compositor não é lembrado. É isso que eu ia falar. Como intérprete, não. Nossos discos vendiam menos do que a média dos discos. E a gente terminou ficando assim meio cult, meio... Nós como intérprete... Alternativa. Né? Então em todo lugar eu encontro alguém que conhece, tal, mas é uma coisa alternativa.
Mas comercialmente eu não posso dizer que a gente não se deu bem. Não se deu bem. Eu me lembro assim que tem umas 4 ou 5 músicas nossas muito conhecidas, né? Então a gente não pode se queixar. Sei lá, eu acho que Revelação, minha e do Clésio. Revelação como é que é? Um dia vestido de saudade. Essa música ela foi gravada pelo Fagner, depois pela Simone. Depois eu gravei, depois ela foi gravada em samba. Como é que Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, não volta a incomodar. Quando a gente tenta. Essa é a Revelação. Essa Revelação foi gravada junto com as duas gravações dela. Virou um clássico, né? 30 anos depois, sei lá, 24 anos depois. Engenheiros do Havaí gravaram e a última gravação é do Vando. O Vando incluiu num disco de sucesso da música brasileira. Então, é uma música bastante conhecida. Cebola Cortada, que é minha do Petrúcio, também ficou bastante conhecida. O TB4 gravou. O TB4 gravou. O orvalho da noite brinca na luz do luar. Quem acredita em sereia sabe o segredo do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Meu amor. É Cebola essa. Eu vi. Essa aí o MPB4 gravou. É uma música que as pessoas conhecem também. Então, o que mais? Tem do Climério. O Climério tem Conta em Goma Calça, que é uma música a gente até comentou que é muito conhecida. Então, assim, em termos de... Porque cantar parece quando morrer. Então, a gente tem algumas músicas de autoria nossa com o nosso parceiro que ficaram muito conhecidas. Então, eu acho que, como compositores, eu acho que tudo bem, a gente, digamos assim, foi bom. Tem sido bom, né? Agora, como intérprete, realmente, eu acho que a gente virou intérprete cult, né? É tanto que, assim, desses 10 anos que a gente acabou o grupo, as pessoas têm lembranças ainda dos discos anteriores. Vocês, paralelo ao movimento musical, vocês tinham uma vida acadêmica, né? Tinham profissões na carreira de humanas e você virou professor da universidade. Eu sou professor da UNB desde 85. Na área de comunicação. O Climério faz... O Climério aposentou, mas era professor de comunicação também. O Clésio também. Isso também, quer dizer, acarreta muito tempo, é uma dedicação, é uma outra carreira paralela. Mas eu acho que não foi por isso, não. Não, eu acho que foi a questão mesmo de não pegou, entendeu? Hoje eu tenho clareza, assim, virou uma coisa de um consumo pequeno. Vocês têm nostalgia daquela época, por exemplo? Eu, particularmente, não tenho muita, não. Não? Eu acho legal, o fato de ter música conhecida é um barato. Isso aí eu não nego, que onde eu chego eu acho legal isso e tal. Mas, assim, eu te confesso que hoje eu estou mais satisfeito comigo, sua carreira com a minha relação, do que na época. Porque na época realmente era uma coisa assim, você tinha músicas muito conhecidas, tinha uma demanda que não se concretizava como intérprete, em termos de lotar teatro, essas coisas e tal, e eu não sabia direito o que estava acontecendo na época. Por exemplo, até hoje, quando as pessoas fazem elogios muito grandes, assim, poxa, você é um grande e tal, eu ainda tenho dificuldade de entender. Mas isso acontece com todo mundo, né? A gente nunca tem a noção, precisa sair de si para poder entender seu valor e a dimensão da sua... Eu acho que hoje eu consigo começar a perceber, por exemplo, eu encontro intérpretes hoje novos, que eu admiro, aí eu acho mal barato, vou conhecer a pessoa, aí a pessoa inverte a situação e tal, aí eu começo a ver que deve ter sido importante para eles. Então hoje para mim é mais claro que naquela época aquilo significava emoção para as pessoas, mais do que eu imaginava. Hoje, com 50 anos, eu olho e vejo que foi. Porque as pessoas na época tinham o quê? 15 anos, 10 menos que eu, né? Então quando eu encontro hoje alguns intérpretes que me falam que achavam barato e tal, eu começo a ver que era importante para as pessoas na época, né? Na época eu não percebia. E quando vocês lançaram o disco com o show São Piauí em Teresina no 4 de setembro, como é que foi aquilo ali? Foi fantástico, porque na época, na verdade, quando a gente foi para lá, a gente, digamos assim, estava com muito gás. Naquele tempo o disco foi com muito gás. Eu me lembro que a gente ia gravando e não acreditava que o disco estava tão bom quanto estava ficando. A gente gravou com a orquestra completa, e foi muito rápido a questão de formar o grupo e lançar o disco. Foi a questão de que um ano, menos de um ano talvez.
O grupo foi criado e um ano depois, menos de um ano depois, estava gravando. Então foi um susto bom. E o público reagia bem? Não, Teresina lotava, era emocionante. A gente foi a Parnaíba, que na época Parnaíba não tinha tradição de show. Então tinha uma carga muito forte, era muito emocionante. Tanto lá como em outros lugares. Por exemplo, eu me lembro que em Goiânia a gente fazia show e os estudantes pagavam ingresso e recebiam um papel para sentar no chão, não tinha cadeira, aquele negócio de estudante. Então você ficava no palco e via aquele bando de papelzinho vermelho com as pessoas sentadas em cima. Então era um clima assim meio de alguma coisa está acontecendo, né? Então tinha esse caráter que era muito bom. Eu gostava disso, né? Mas nós ficamos 20 anos nisso. Com 20 anos muita coisa mudou, os estilos mudaram e tal. Os últimos discos nossos já foram independentes, né? E depois que o grupo acabou, eu fiquei 6 anos parado. Eu fiquei 6 anos sem fazer show, disco, nada. Fiquei um pouco achando que nem ia fazer mais, assim. Aí eu fui mexer com outras coisas na área de comunicação, fui ser assessor de comunicação da UNB, de outros locais. Só que depois de 6 anos eu achei que tinha que voltar com um pouco. Só que aí sozinho agora, voltar a trabalhar sozinho. E aí eu gravei 2 CDs nessa volta. E é mais ou menos o que eu estou querendo manter. Assim, eu não imagino assim, ou voltar ao passado, ou eu acho que é uma coisa que aconteceu, que foi boa, mas que eu acho que ela agora pertence à história, digamos assim. Eu estou achando que isso pertence à história. Eu tenho que fazer outras coisas, né? Então é nesse sentido que eu tenho feito. Em Brasília isso já está mais ou menos sedimentado. Em Teresina eu acho que eu vou ter que quebrar umas pedras ainda para passar para essa nova fase, né? Porque foi muito marcante todo o Climério Clésio em Teresina, né? E me diz uma coisa, o que é que você canta hoje? O que é que você compõe? Você fala da vida, você fala do tempo que nós vivemos, você fala do outro, você fala das dificuldades, dessas pedras que precisam ser quebradas. Esse disco novo eu considero 2 linhas básicas. Uma é lírica mesmo, completamente lírica. São músicas que eu falo de coisas ligadas ao amor, que eu estou procurando fazer da maneira mais direta possível. Em 70, naquela época, eu era muito... Como era a época, tudo muito pesado, muito, digamos assim, muito intenso, né? Muito... Em 70 o amor era diferente? Pelo menos o modo de falar o amor era diferente, né? Na época, de viver. A linguagem era muito pesada. A gente falava com palavras muito, muito pesadas, que eu acho barato. Só que eu acho que hoje, por exemplo, eu estou falando de amor, mas não daquela forma tão pesada. De uma forma mais lírica mesmo, mais leve. E estou achando legal isso. E tem uma linha mais social também, que eu tenho mantido. Tem uma música chamada Os Iguais, por exemplo, que é isso, é uma música sobre que os iguais não se conhecem. A gente vê as pessoas numa situação diferente da gente e a gente não se conhece. A gente não reconhece. Essa é incompatibilidade. Que nós somos todos iguais, a gente esquece disso toda hora. Somos iguais e temos diferença. E temos diferença. Então, seria. Exatamente. Então, Os Iguais é uma tentativa de mostrar isso, que a gente vê uma pessoa, às vezes, numa situação pior, muito ruim, quase que desumana, mas a gente não vê que é uma pessoa igual a gente. A gente custa cair a ficha de que aquela pessoa, a gente não se coloca no lugar daquela pessoa. Então, eu tenho feito músicas nessa linha, eu tenho procurado fazer arranjos que se adaptem à minha voz não é grande, é uma voz pequena. Eu também estou fazendo arranjo para apoiar a minha voz, não estou fazendo arranjo para outro tipo de voz, né? Então eu estou muito satisfeito com a época atual. E eu gosto muito da época antiga como uma referência. Eu estou quase virando fã de mim mesmo, né? Que bom. Fã assim do que foi feito na época. Estou me redescobrindo, mas assim, com esse distanciamento de que aquela foi uma fase legal, que tem que ser curtida, mas assim, eu não quero me comparar com o Tom Jobim, não é isso não. Mas assim, é como se tem o Tom Jobim da Bossa Nova e tem o Tom Jobim mais depois da Bossa Nova, que é outro tipo. Sem querer comparar as qualidades, é isso que eu queria fazer agora. Eu queria ter aquela fase que eu tenho e ter uma outra fase que é diferente daquela, que eu acho que tem que ser diferente. Que nesse caso é um processo natural, né? Eu estou aceitando, eu estou aceitando esse processo natural. Eu custei muito a aceitar isso. Eu ficava muito preso, talvez porque o público cobra isso. Só que eu pacifiquei com isso. Por exemplo, meus shows eu canto todas as músicas que o público quer que eu cante, eu canto. Revelação eu canto de novo, não sei o que eu canto de novo, canto com prazer. Mas eu não canto assim, tentando continuar. Eu acho que aquilo ficou numa fase do tempo. Quando você é o seminarista, que virou artista, tem uma dimensão da sua identidade, é uma dimensão adquirida, não é nata. Depois tem a proximidade, depois tem o distanciamento da terra.
Tem isso que você fala dessa nova fase, que é o amadurecimento. Eu quero saber, e o papel, né, e o lugar da família na sua vida. No próximo bloco, Clodô Ferreira fala de sua relação com a família, dos inúmeros parceiros de sua grandiosa obra e reafirma sua fé no ser humano. E o papel, né, e o lugar da família na sua vida. Bom, eu tenho 2 filhos, homens, 2 filhos, um de 21 anos e um de 23, que estão tocando comigo atualmente, estão no disco, estão no show. Um é percussionista, chama Pedro, e estuda educação física na UNB. O outro chama João, e toca violão, e ele estuda química, estudando de química. E os 2, contra a minha vontade, são músicos também, né? Eu fiz o possível para que eles não fossem músicos, porque... Eu não entendo por quê. Porque, assim, eu acho a vida do sonho musical, do artista em geral, é um sonho muito... A tendência à inglória é muito grande. A inglória que eu digo no sentido de ser muito trabalhoso e muito difícil e tal. E aí eu ficava pensando, será que eu quero isso para um filho meu? Né? Estou vendo eu aos 50 anos meio condenado. Você não acha que o artista é meio uma condenação, mais do que um privilégio, ele é condenado? Então, mas é isso que eu estou dizendo, eu não queria ver meus filhos condenados. Mas então, inevitavelmente, quer dizer, independe. Eu descobri que é inevitável. É tanto que eles estão tocando comigo, né? E eles já têm... Mas eu procuro passar para eles essa visão de que é difícil, né? Só que eu estou achando que eles estão tendo a clareza mais do que eu tive e eles curtem mais do que eu, né? Por exemplo, eles gostam de tocar profissionalmente e cobrar, que eu acho legal, coisa que eu não tinha esse hábito, eu nunca tive. Eu sempre achei Dava canja? Não, sempre não pensar nisso. É tanto que, por exemplo, eu não fiquei rico com música, né? E nesse caso, então, eles têm, digamos assim, uma visão mais clara de que música é uma coisa que se faz por prazer, mas não é só diletantismo, só curtição, né? Então, nesse ponto, eu acho que eles vão até aproveitar melhor do que eu. Eu acho. Mas a família é uma coisa que você descobriu muito cedo, né? Muito cedo, foi. Eu casei com a Heloísa, que eu estou com ela até hoje, nós estamos com 25 anos de casados, e montamos uma casa e vivemos. Eu tenho uma vida familiar normal, assim. É um pouco incompatível com a vida de artista, geralmente, né? Mas assim, eu sempre fui assim, eu nunca larguei, um ano que eu fui fazer música, só eu fui para São Paulo. Tudo que eu fiz em música foi baseado assim, tendo emprego, tendo família, eu nunca, digamos, dediquei a vida somente à música, né? Mas eu continuo achando que não foi por isso que não houve um sucesso comercial, não. Eu acho que, por exemplo, se hoje em dia eu encontrasse público, muito público, que justificasse eu pegar uma banda e sair, eu sairia. Você não tem uma maneira ressentida de dizer isso, não? Não, eu não nem tenho. Frustrada, nem. Não, porque é o seguinte, eu em momento nenhum eu senti que eu deixei de pegar uma oportunidade. Eu nunca tive a sensação de que eu devia ter feito isso que estava certo. Eu nunca tive esse momento disso. Mesmo porque até, digamos assim, até metade do trabalho musical eu pensava em ser só compositor. Pessoas que fizeram uma opção diferente da minha, alguns conseguiram, e mesmo eles conseguiram, às vezes caem também. Então, não é uma coisa permanente que eu diga assim. Pode falar a verdade, por exemplo, eu olho para trás e vejo, eu fiz com todo o Mad Jazz, nós fizemos 9 discos, e eu fiz mais 2 sozinho. Acho que pouca gente tem 10 discos gravados. Isso aí eu penso nos meus colegas que largaram tudo para fazer isso. Às vezes, né? A pessoa larga tudo e vai fazer isso. Muitos não têm esse trabalho registrado, né? Então eu sinceramente eu não tenho isso, não. É tanto que eu ainda guardo um pouco de esperança de um reconhecimento antes da morte. Eu ainda guardo. Porque eu tenho clareza assim, que os compositores, eles, ao longo prazo, você guarda a memória dos compositores. No curto prazo é dos cantores. Isso para mim está claro. Por exemplo, a gente lembra de Noel. Quem gravou a primeira música de Noel Rosa? A gente não lembra direito, né? Quem foram as pessoas que gravaram as centenas de músicas do Noel Rosa? Depois tem uma grande confusão, né? A gente confunde muito êxito com sucesso. Exatamente. O êxito é uma coisa temporária. O sucesso talvez vem depois da morte, é uma coisa que fica. Exatamente. Então, por exemplo, as pessoas às vezes me impressionam muito porque acham o negócio do Fagner, né? As músicas do Fagner. Então até dizem assim, esse aqui que é o autor daquela música do Fagner, né? Isso, digamos assim, só me incomoda num aspecto. É que se eu acho que se ficasse mais claro para as pessoas que as músicas
das músicas que são nossas, ficasse mais claro, ajudava a gente a fazer show. Com certeza. Então esse é o aspecto que me incomoda. O outro aspecto não, porque eu entendo, do ponto de vista do público, que ele se identifica com o intérprete. Agora, do ponto de vista, se as pessoas soubessem que grande parte dessas músicas são nossas, a gente teria mais público. Nesse ponto eu sou muito objetivo. Eu gostaria de ter. Por exemplo, antigamente eu tinha pudor no meu show de ficar falando que as músicas eram minhas. Eu achava que isso pegava mal, que era vaidade, timidez, né? Timidez, sei lá. Hoje em dia Escrúpulo, eu falo. excesso de escrúpulo. Hoje em dia eu já descobri. Aliás, outra coisa que atrapalha muito o sucesso do artista é o excesso de escrúpulo. Eu acho. Do artista e do político. Eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais ousado, porque, digamos assim, é um universo, é diferente o universo. Por exemplo, no artista, a timidez é muito bom assim para um charmezinho, mas na prática não funciona muito. Nos bastidores. Nos bastidores não funciona. Quer dizer, como humilde pra tela, mas nos bastidores agressivo, prepotente quando tiver de ser, tomar o que não lhe dão. Isso eu não fui bom, nunca fui bom disso não. Mas eu sinto que precisaria de um pouco de garra para fazer isso assim. Eu não tenho essa garra hoje não de fazer isso, mas eu também já não tenho tanto a necessidade da humildade, né? Eu acho que a humildade, se ela atrapalhar, eu acho que o artista deve evitar. Eu hoje evito, hoje eu falo, nos meus shows eu falo, toda música que é minha eu falo que é minha. Digamos assim, qualquer coisa que eu possa falar em benefício da minha carreira eu falo. Antigamente eu não falava. Por exemplo, mostrar foto minha com outros artistas conhecidos. É um pudor que eu sempre tive. Eu achava que eu não tinha direito de ficar como se eu estivesse explorando a imagem dos outros e tal. Hoje em dia eu já consigo fazer isso. Eu já consigo... É mais comercial. Não, é mais assim... É verdade aquilo não é uma mentira. Então, assim... Então, não é um crime. Não é um crime, não é uma coisa assim... Não é nada aqui. E a Nara Leão? Você está falando em artista famosa aí. A Nara... Como foi a história de vocês com a Nara que resultou numa canção? Foi, a Nara a gente conheceu em Brasília. Quase todo mundo que eu conheci a gente conheceu em Brasília. E a gente teve a oportunidade de ter uma música gravada por ela. E ela um tempo propôs a gente assim, vamos fazer uma música infantil. E eu não entendi direito o que era. Ela queria fazer uma música meio infantil, sei lá e tal. E de repente ela apareceu com uma letra chamada Clic Leclô, que era brincando com a Foi gravada essa canção? Ela gravou. Como é que era? Eu não lembro toda, mas falava Cli, eu lembro de quimera, Clô, acabado, fechado, Cli, passarinho, quero, Cli, um clarão. Era uma música brincando com as letras. E o Fagner e o Faustino fizeram a melodia. Eu fiquei muito feliz porque a Nara Leão, ela era, digamos assim, uma referência. Mesmo quando eu conheci a Nara Leão, eu fiquei muito feliz, não por conhecer uma pessoa famosa, porque eu respeitava tanto a Nara Leão, que o fato dela gravar uma música nossa, era confirmatório, digamos, era uma coisa, era um carimbo interior. Ela era um modelo, né? Era um modelo. Então, quando a gente conheceu e ela foi receptiva e teve uma relação de amizade boa, foi muito confirmatório. Eu me sentia muito orgulhoso disso, né? Interiormente orgulhoso. Não que eu nem chegava a externar isso, eu acho que eu nem para ela eu externava, tanto que nós, no caso, a gente estava orgulhoso. E o fato dela ter feito a música na época, eu fiquei muito envaidecido, eu não lembro disso. Tanto que quando saiu uma biografia dela agora, né? E eu fui ver e tinha lá, eu achei legal. Foi escrito pelo Sérgio Cabral. Encontrei com ele e falei para ele, aí mostrei uma foto nossa com a Nara Leão, e ele falou, por que você não me deu essa foto antes, né? Então uma coisa que, por exemplo, eu não imaginaria de passar aquela foto para alguém e tal, porque eu não sabia se ele ia se interessar por isso. E o livro do Sérgio é muito completo, né? Muito completo. Foi muito triste o que aconteceu com a Nara, né? Foi, porque ela digamos assim, ela foi muito cedo, né? Ela foi muito cedo e perdia a memória, né? Fazia show no Japão, teve um lapso de memória. O que eu estou fazendo aqui? Você está fazendo um show, Elton Jobim. Agora era uma pessoa muito atenta, é uma pessoa muito... Eu me lembro que quando ela gravou uma música chamada Por um Triz, ela ligava pra gente para perguntar detalhe de letra, assim, tal verso, por que é assim e tal. Então eu notava que ela mesmo já totalmente consagrada, era uma pessoa ainda... Você lembra da canção do Torquato que ela gravou? Qual? O bom menino perdeu-se um dia entre a cozinha e o corredor. O pai mandou que toda a polícia o perseguisse e ninguém achou. A mãe mandou que toda a família o procurasse e ninguém achou. Ó Deus, o salve essa casa santa, onde a gente janta com os nossos pais. Ó Deus, o salve essa mesa farta, feijão, farinha, ternura e paz. Muito bom.
Pois é, a Nara foi uma pessoa muito importante na música brasileira, eu acho. E aí eu senti esse orgulho de ter conhecido ela pessoalmente. Você tem ideia, agora falando, vocês são 10 anos separados, pouca gente sabe que Clodô, Climério e Clésio estão separados, sem perspectiva de volta? Sim, sem perspectiva de volta. Vocês têm ideia do que o nome de vocês poderia hoje, no novo momento da cultura do Piauí, motivar, enfim, dezenas de compositores que ainda hoje, você tem ideia disso, e que ainda hoje vê em vocês um modelo, um caminho, um estilo? Para falar bem francamente, eu não tenho ideia não, mas eu imagino que se isso for útil para levantar o astral, eu acho que o fato de a gente não estar junto, porque é isso que eu te expliquei, a gente estava junto por acaso. A gente se juntou, embora a gente seja irmão, a gente não era junto, a gente ficou junto um período, né? Eu acho que se isso servir para alguma coisa, eu acho que pode servir mesmo que ele não esteja gravando junto, entendeu? Porque a gente compõe junto, eu estou com músicas novas com o Climério, a gente continua compondo. Você tem ideia porque a memória é muito frágil e a memória persiste. Onde eu acho que a memória brasileira é mais luminosa é no aspecto das canções. As pessoas lembram de canções de época, as canções são regravadas. Outro dia eu estava falando sobre a música do Pixinguinha, da Catulo, da Paixão Cearense. Ontem ao luar, nós dois em plena solidão. Perguntei, sim, música da Marisa Monte. Então, a Epístola de São Paulo aos Coríntios, sim, daqui de Brasília, que morreu, Renato Russo. Então, é que insistentemente persiste no imaginário, na memória, as canções de vocês e o nome que ainda é muito forte. Mas eu acho que a gente vai ter que aceitar, digamos, a realidade, as coisas são assim. Eu acho que o fato de a gente não estar cantando junto não extingue essas possibilidades, eu acho. Eu acho que abre. Eu me lembro que quando a gente terminou o grupo, uma coisa que o Climério falava era assim, em vez da gente estar reduzindo, nós estamos ampliando, nós estamos multiplicando por 3, né, digamos assim. Então a minha expectativa é essa, é de conseguir ampliar. De que, por exemplo, a referência do Climério em relação ao Piauí é fantástica. É uma coisa muito pessoal dele. A musicalidade do Clésio eu acho uma coisa muito pessoal dele que pode ser ampliada, né? E o trabalho que eu estou fazendo também pode ser outro braço, assim. Então a gente pode ter 3 caminhos em vez de ter um caminho, né? A parceria com o Dominguinho surgiu depois? Com o Dominguinho surgiu através, eu acho que o Dominguinho estava tocando com o Fagner na época. E aí a gente conheceu e o Dominguinho fez muita música comigo, com o Climério, com o Clésio também. E tem muita coisa, a gente fez muita coisa junto. Essas é mais importante, a Querubim, né? Querubim é a mais conhecida, foi lançado no exterior, que é minha de Dominguinhos, né? O Climério tem muitas com o Dominguinhos também. Né? Como é a poesia da Querubim? Querubim ela é um argumento, é um sentimento tão singelo, tão bom. É um shot, né? Compor com o Dominguinhos é fácil? É fácil, muito fácil. Eu acho muito fácil. Vai surgindo na hora? Primeiro é o seguinte, a gente que é fã dele, por exemplo. Eu me lembro que quando o Dominguinhos, teve uma vez, pra você ter uma ideia, o Dominguinhos mandou uma fita pra mim. Era tão legal que eu botei a letra na introdução. Eu não sabia que era a introdução. Era tão bonita a introdução, eu botei a letra. Chama Volta em Meia, não sei se conhece. O mundo é uma bola passeando. A Terra é uma bola passeando pelo mundo. Conheço. Então, aquilo era a introdução da música. A Terra é uma bola passeando pelo mundo. Lembra disso, né? Então, isso aí era a introdução. A música vinha depois. Aí eu fiquei tão empolgado que já botei a letra. Ele falou, ficou lindo, mas aquilo era a introdução, né? Porque ele é muito bom, né? Então, muito bom. Aí ele morreu de rir, porque realmente era a introdução, era a entrada da música. Eu acho que você, com essas experiências emocionais, afetivas e humanas, com sua carga de misticismo que você revela também, compositor com tanta sensibilidade que, enfim, teve canções gravadas por Fagner, por Dominguinhos, ser parceiro de Dominguinhos, tem uma música da Nara Leão te homenageando, bom, acho que você tem missão cumprida. Você não tem motivo você tem um motivo de estar muito bem com a vida. Eu te pergunto, você acredita no ser humano? Acredito. Eu acredito no ser humano. Eu acredito que eu não sou, usando as palavras mais comuns, eu não sou otimista, não. Eu acredito mesmo, porque eu acho que o ser humano só não está melhor ainda porque ele não viu o que impede ele de ser legal. Não é muita coisa, não. Na minha opinião, pouca coisa impede um ser humano de ser legal.
Por exemplo, se ele soubesse o que ele quer exatamente, ele estava feliz. Porque, olha só, às vezes é uma brincadeira que eu faço. Eu falo assim, eu não ganho muito dinheiro, eu ganho normal, sou assalariado. Eu digo o seguinte, a moeda do mundo devia ser um clodo. Quem ganhasse um clodo não precisava ganhar mais nada. Se o mundo fosse desse tanto, tinha dinheiro para todo mundo. Então eu acho que essa falta de medida das pessoas quererem muito é que eu acho que atrapalha. Se o ser humano quisesse só o que ele precisava, dava para todo mundo as coisas. Eu acho que sobrava coisa para todo mundo. Então eu sou nesse ponto, eu acredito no ser humano. Eu não acredito que o ser humano é basicamente ruim. Capaz de fazer grandes coisas, né? Capaz de fazer grandes coisas sinistras. Mas eu acredito que, não sei se é porque eu dou aula de criatividade, que a gente vê que a mesma criatividade, a mesma força que constrói é que serve para destruir. Então, se você não usar a força para destruir, usar para construir, tá aí. É por isso que eu acredito. Muito obrigado, adorei. Valeu. Bom. Da noite brinca na luz do luar. Quem acredita em sereia sabe o segredo do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Teu amor